Presidente Hugo Chávez, Venezuela. Eu acho que todos têm mais ou menos uma ideia do perfil dele, carismático, sem dúvida nenhuma foi uma decisão pessoal dele sair da relação que a Venezuela tinha com os Estados Unidos, e foi isso que fez com que ele identificasse na organização aquela organização que poderia contribuir com ele nessa opção, porque ele tinha objetivos diversos, políticos, geopolíticos, ideológicos, etc. Ou seja, nós efetivamente estávamos ali não como uma empresa meramente de, vamos dizer, de engenharia ou investidora, porque fizemos algumas coisas nessa área também de investimento. Mas tinha esse papel adicional e era um papel que era desempenhado particularmente por mim. Mas o que interessa é que ele tinha uma relação com o Fidel realmente muito intensa, ao ponto de fazer chamado preços camarada de petróleo para Cuba. E ele aí me pediu que nós procurássemos viabilizar um programa de um porto lá, que era muito importante para Cuba, para o governo de Cuba, para os cubanos. E eu disse: olha, chefe, nós trabalhamos nos Estados Unidos, eu tenho um problema. Um assunto desse, dinheiro, com tudo isso que está restrito, Cuba está restrito, não é fácil viabilização com recursos financeiros. Vou encontrar uma forma de atender. Agora, eu precisaria que o governo brasileiro tivesse engajado no programa desse e também solicitasse a Odebrecht. Eu não gostaria de estar tomando iniciativa. E o senhor, que tem uma boa relação com o presidente Lula, podia ligar para ele e transmitir isso. De fato, ele fez. Esse foi o encontro. Fez, e eu tive com o Lula, convocado pelo Lula, dizendo que tinha recebido um telefonema do Chávez, transmitindo um encontro que tinha tido comigo, e que ele estava dentro da linha de apoiar aquele programa lá de Cuba, do Porto de Mariel. E aí foi que deslanchou, porque eu disse a ele: olha, aí passa, nós vamos tomar providências na engenharia financeira como um todo, para a questão de gastos locais, etc. Porque BNDES só financia exportações brasileiras, tem aí gastos locais. Nós já estamos com as ideias aí. Nós fizemos um trabalho durante um período de 1 ano aproximadamente, para conseguir encontrar as soluções para não deixar nenhuma ponta dessa desamarrada, e o financiamento terminou sendo a parte de exportação brasileira, aprovada pelo BNDES. Mas aí o Lula teve alguma ingerência no BNDES? Eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu todo o processo, eu diria que BNDES jamais, e nós próprios nem levaríamos um assunto de financiamento ao BNDES para Cuba, não estava dentro do nosso plano e nem dentro das diretrizes do BNDES. Isso numa situação normal, o BNDES não nem a Odebrecht nem o BNDES. Numa condição normal, numa condição normal, nem a Odebrecht e nem o BNDES. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Então, houve, logicamente, um interesse de governo, interesse político, político, partindo ou não só, eu não diria, não foi só por causa do pedido do Chávez. Aí tinham também afinidade. O Lula também tem a mesma afinidade. Exatamente. Mas quem que fica com a dívida para pagar o BNDES? Quem fica? O governo brasileiro. O governo exportador. O estrangeiro, o importador. E com garantias. Qual foi a garantia nesse caso de Cuba? De Cuba? Não saberia lhe informar. Teve uma movimentação que o BNDES terminou aceitando. Então, eu diria... Ele terminou aceitando porque no começo teve problema em aceitar, porque não problema com a garantia? Ou... Não é fácil você encontrar garantia num país como Cuba. Fumo, E
Se fosse botar como garantia o charuto, é. ia levar aí uns 50 anos. Primeiro é o seguinte, como é que o senhor mencionou os Estados Unidos podia dar uma ruptura aí na relação? Foi contornado? Como é que foi contornado? Deu trabalho. Olha, teve até questão jurídica de 6 meses sem poder entrar em licitação. Né? Para atender um favor, um pedido do Chaves e do Lula, correndo o risco de prejudicar os negócios da empresa nos Estados Unidos. Doutor Sérgio, esses sempre foram os nossos ines conflitos. Era essas coisas que a gente enfrentava. O senhor falou também do pedido do Chaves para entrar no Mercosul. O que foi feito de prático aqui internamente no Brasil para ajudar essa demanda do Chaves? Assim, foi feita alguma articulação política junto ao Congresso? Nós não, mas o governo fez. Eu mesmo falei com o Cláudio para que a gente acompanhasse e apoiasse. E ele me teve a oportunidade de dizer que não, nem precisava, porque o governo estava atuando e a posição era encontrar uma forma de atender. Entendi. Ainda sobre esse tema... Mas se não houvesse isso, com todo, tendo visto um pedido do Chaves, eu orientaria ele no sentido de a gente agir. Eu queria depois fazer uma lembrança, Emílio, nos seus relatos, especialmente nas suas agendas, fica claro que as garantias que foram prestadas pelo governo cubano, de fato não foram consideradas suficientes. Eu não sei se você recorda disso, e em razão disso o Tesouro Brasileiro teve que, ao final, garantir a obra, e foi a razão pela qual o BNDES se deu satisfeito no termo garantia. Então a garantia do BNDES hoje é do Tesouro. Tem as garantias de Cuba, mas como não foram consideradas o excedente. Então, não foi a forma... E a garantia de Cuba foi o quê, você sabe? Foi insuficiente, mas por quê? Foi... descrever essa garantia. Não sabe o que foi, mas foi considerado insuficiente pelo BNDES. Mas quem foi? A sensação que existe nisso é que realmente não sairia essa garantia se não tivesse uma interferência política estratégica por parte de... Então o próprio governo federal, o Tesouro, teve que entrar nisso. Eu nem me lembrava disso. Isso foi cogitado. Muito bem relatado.